Vamos lá então, pessoal, aula número 1, hein? Aula número 1, hierarquia das leis. A aula número 1 que eu falo propriamente dita a aula específica do nosso curso de analista fiscal, tá legal? Eu recomendo fortemente, se você não fez o módulo 0, que são algumas informações básicas, que você faça o módulo 0 para ter a melhor experiência possível do nosso curso de analista fiscal, tá legal? O que eu vou fazer aqui? Eu vou olhar no celular, eu vou olhar no notebook, eu vou olhar na apostila, no e-book. Então, você tem que já fazer o seguinte: imprime o e-book, material aí para você, vai fazendo a impressão, já vai anotando, lembra? O cérebro grava mais quando a gente anota, e eu vou acompanhando e vou jogar o PowerPoint na tela. PowerPoint, tô querendo enrolar a língua aqui, tá legal? Então, vamos jogar o PowerPoint na tela e você vai acompanhando. Tem muita coisa que a gente vai ler, tá? É muito normal a gente ler nesse conteúdo agora. A parte de leitura complementar também. Então, vou deixar algumas tarefinhas, vou deixar um bônus aí para vocês, justamente para ter máximo de informação e o máximo de experiência no analista fiscal, tá legal? Então, pega teu café, tua água e vamos começar. Hierarquia das leis. Aqui no PowerPoint, já deixei aqui já para você, no PowerPoint, uma pirâmide de Maslow. Muita gente chama de Maslow, já ouvi falar também, mas eu vou seguir a pirâmide de Maslow. Essa pirâmide automaticamente tem uma ordem, que começa lá no início, lá no comecinho, lá em cima, e até abaixo vão ter as respectivas informações. Então acompanha aí pra gente seguir, né? Você viu que eu coloquei aí ordem em progresso no nosso slide? Justamente porque, para que você entenda que na nossa bandeira nacional tem a ordem em progresso, né? E para que você entenda o seguinte, na parte de hierarquia de leis, existe um organograma dentro do nosso Brasilzão de meu Deus. Então o que acontece? Ordem, existe uma ordem específica. Se você olhar a pirâmide aí, você vai ver que tem uma ordem específica. Quem manda e quem tem que obedecer. E isso existe pro resto da vida, tá? A gente sempre ancora nossos conhecimentos aí em 3. Então eu vou tentar ancorar o conhecimento nosso aqui para passar para vocês em 3. Por que em 3? PMG, o que são isso? Tamanho, né? P pequeno, M médio e grande, G de grande. Mas já tem P1, P2, M1, M2, G1, G2. Então, automaticamente a gente vai ancorar os nossos conhecimentos. Sempre a gente tem essa tendência de citar os 3 itens mais importantes da legislação. Os 5 no Instagram, tem muita gente que faz, né? Os 5 principais passos. Nesse caso aqui, a gente vai tentar ancorar para que o seu raciocínio seja melhor, travar em 3, tá? Por que, André, você está falando isso? Porque existem 3 possibilidades para que você ter o melhor a experiência nesse curso. Porque a gente vai fazer o quê? Federal, Brasil, estadual, estamos em São Paulo, estado de São Paulo, e município, a gente está aqui em São José do Rio Preto. Então, o município São José do Rio Preto, municipal. São 3 esferas, 3 pontos. Lembra que eu acabei de falar agora? Então a gente ancora o nosso conhecimento no que a gente vai aprender federal, estadual e municipal. Beleza? Então vamos seguir aí, dá uma olhadinha no e-book que eu deixei aí para você. Deu tempo, eu enrolei aqui para você gerar realmente esse e-book e acompanha na tela a apresentação e você vai prestar atenção mais na minha voz, tá legal? Vamos lá então, hierarquia das leis. Existe uma ordem cronológica, que existe um grau de obediência, tá legal? O primeiro que eu coloquei aí é a Constituição Federal de 1988. Constituição Federal, ela também era conhecida, vem para mim aqui para eu lembrar, Constituição Cidadã ou Constituição Social, quando saiu em 88, tá? Muitos não eram nascidos, mas eu lembro um pouquinho ainda dessa parte da Constituição de 88. Então, ela era conhecida. O que tem dentro da Constituição de 88, André? Tem o nosso direitos, deveres, obrigações, muitas coisas que são instituídas dentro do Brasilzão, tá legal? Então você vai chegando nessa parte, vai começando a ter o entendimento. Por que, André, eu vou ver Constituição de 88 num curso de analista fiscal? Porque nós temos uma grande hierarquia. Por mais que pareça bagunça em alguns momentos, mas, eu não vou falar de política, nem esquerda nem direita, mas existe uma ordem cronológica disso tudo. E a Constituição Federal de 1988, muita gente que está no analista fiscal ou trabalha na área tributária, ou até mesmo no escritório de contabilidade,
nem ao menos leu um pedacinho da Constituição. Então eu vou forçar você aí nesse curso, justamente que a gente não quer nada raso, a gente vai entrar num conteúdo mais denso. Vou tentar fazer aulas de 10 minutos, mas essa vai demorar um pouquinho mais para você ter uma base, né? Um material basilar aí. A gente deu um tempinho, fez um e-book legal aí, essa apresentação para você pegar e ter as nuances aí. Para quê? Para que você se torne a referência e consiga conversar com as pessoas da forma correta, né? Você consiga levar conteúdo para os seus clientes, para os seus amigos, parceiros, seu patrão, supervisor, gestor, tá legal? Então, começamos na pirâmide aí. Vamos parar de enrolar. Constituição de 88. É a nossa carta magna, a nossa carta mãe. Ela contém um conjunto de leis, normas e regras que regem o nosso país. Tá legal? Então tem tudo lá. Tudo se baseia, ou boa parte do que a gente vai falar, na Constituição de 88. Então ela tá lá no topo do topo pra gente ter uma base. Logo após a nossa pirâmide de Maslow, tem a emenda constitucional. O que é a emenda constitucional, André? Normalmente é onde vai trazer um remendo, vai trazer uma alteração, vai trazer uma mudança. Para quê? Vamos supor, você mexia na internet, ou melhor, se você ainda não existia, né? Muita gente é novinho que está fazendo. Em 1988 existia a internet como existe hoje. A gente conseguia ter o canal de comunicação hoje, de um WhatsApp hoje que existe diretamente lá atrás. Então o que acontece? A emenda constitucional, ela serve para quê? Para alterar, atualizar as regras que regem o nosso país de uma forma do nosso cotidiano, dentro do nosso cotidiano. Então acaba gerando essa possibilidade de mudança e acaba gerando a emenda constitucional. Ela vai atualizar para a nossa vida no nosso dia a dia, tá legal? Vou citar duas aqui para vocês como tarefinha, uma tarefinha legal. Olha aí, anota, que eu não coloquei no e-book justamente por isso, para você anotar e pesquisar. Emenda Constitucional número 3. Número 3, o que é isso, André? É onde institui a substituição tributária. Se você olhar ali, ela é de 1993 e tem uma informação que você vai lidar com o dia a dia. Dá uma olhada, não estou falando para você ler toda ela, mas tem algumas coisas que vão permanecer e gerar dentro do seu dia a dia como analista fiscal ou contador, tá legal? Então vamos lá, tem uma também aqui que eu quero deixar para vocês, a Emenda Constitucional 87 de 2015. O que acontece? É o famoso DIFAL, né? Que muita gente ficou muito nervoso na parte fiscal, eu também fiquei, porque antes você vendia, comprava o varejão aí e tal, nas casas João da Silva, vendia lá uma televisão e o imposto ficava na origem. Agora está indo totalmente para o destino e deu um prazo específico para ficar um pedaço aqui na origem, um pedaço ali no destino. Então, o que eu quero que você faça? Dá uma olhada nessas duas emendas constitucionais, tá legal? Existem outras emendas constitucionais? Sim, mas eu quero deixar de tarefinha para você. Já fiz um grande resumo para você aí, o artigo 99 dessa emenda constitucional de 87. Ó, vou deixar você ver direto nossa possibilidade de estudo, tá legal? Vendo aqui o material, eu gosto sempre de deixar algo muito bacana. Deixei o material aqui, ó, pega no e-book, vou deixar de tarefinha para você ler a quantidade de pessoas que tem que ter, de deputados para homologar todas essas situações. Desculpa, minha voz está falhando, mas ó, eu deixei lá no finalzinho. Uma emenda constitucional não pode, lê aí, ó. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, o que é abolir? Eliminar. O 4, os direitos e garantias individuais. Não pode ser atropelado isso de forma nenhuma. Por quê? Ganhamos ali na Constituição Federal direitos. E se vier uma emenda constitucional para tirar esse direito, não pode existir. Tá legal? É que não pode, né? Não pode realmente auferir isso, entendeu? Então a gente tem uma série de quesitos aqui, ó. Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Nada que vá prejudicar o nosso cidadão.
ou o contribuinte, que acaba sendo praticamente a mesma coisa em alguns quesitos, mas só para você ter uma base, entendeu? O que é e o poder dessa emenda constitucional. Seguindo aí na pirâmide de Maslow, na nossa pirâmide aí, tem a lei complementar. Vamos falar de 3 leis aqui, deixar para a tarefinha que você vai com certeza lidar, que é a primeira lei, 87 de 1996, é a Lei Candir, famosa lei aí. Se você olhar o artigo 155 ou 156, se não me engano, vou deixar de tarefa, deixa nos comentários aí se você lembra ou se você fez isso, qual é o imposto que você viu nessa lei, tá? Normalmente a Lei Candir, tá? Ela é onde foi o complemento. Uma lei complementar, ela tem o poder do quê? De complementar. Segue no teu material do e-book. Ela tem o propósito de explicar, adicionar algo à Constituição. Ou seja, ela exige que haja uma maioria absoluta, hein? Então você vai ver que nessa Lei Candir aí da parte do ICMS tem muita coisa para você ver. E outra lei também que eu quero deixar para você, a segunda lei complementar, a Lei 116 de 2003, que no seu artigo 156 institui sobre o imposto que nós vamos estudar também, hein? Então eu quero que você veja aí para ficar uma coisa, não só um monólogo. Lembra que eu falei lá atrás ali, uns definições importantes? Monólogo da sono. Então eu vou tentar jogar minha cara aqui, olhar pro celular, olhar pro material, você vê o e-book, vê o PowerPoint, vê com calma, toma o teu café, espreguiça tudo que você tiver que fazer. Porque essa aula é um pouquinho mais densa. Esse módulo fica um pouquinho mais denso, mas quando você tem entendimento, você amplia o seu vocabulário. Essa Lei 116 de 2003, ela dá um norte, sempre a lei complementar, dá um norte da bússola, baseando na nossa hierarquia. Constituição, emenda constitucional e a lei complementar que ela vem para fazer isso. Vou deixar mais uma aqui para você, ó. Marquei aqui. 123 de 2006, a lei do Simples Nacional. Então dá uma olhada aí que você com certeza vai ter informações muito boas para que você possa ter o contato com isso tudo, tá legal? Seguindo a nossa pirâmide e o nosso material do e-book, nós vamos falar da lei ordinária. Para que ela serve, gente? Ela é quando um deputado ele faz o destino da verba para isso ou aquilo, tá? Eu vou ler aqui para vocês, que não tem como não ler, tá? Complementa as normas constitucionais que não foram regulamentadas por lei complementar, decretos legislativos e resoluções. Deve ser aprovado por maioria simples, ou seja, pela maioria dos presentes na reunião ou sessão da Casa Legislativa, respectiva no dia da votação. Então, se você não lembra quem você votou de deputado federal, começa a acompanhar, tem site para isso. Tem um site que eu acompanho também, chama politicos.org.br, também que tem algumas informações, ou a Câmara do Senado e dos deputados também tem canais de televisão. Mas André, eu vou querer ter que assistir isso, tanta coisa para fazer, eu vou assistir. Só estou dando a origem onde que você possa se basear em informações. Eu também não assisto, não. Eu estou falando para vocês onde que você pode gerar isso e ter o máximo de informação. Vamos seguindo aqui, ó, a lei delegada. A lei delegada é quando o executivo manda direto para o Congresso, tá? Isso é muito pouco usual, tá? Eles mandam muito pouco para pegar assinatura, tudo certinho. Então, assim, é quase muito difícil as pessoas fazerem isso. Lá, os nossos congressistas, tá? É um ato normativo do nosso presidente da República que necessita de quem? De autorização do Congresso Nacional para a sua elaboração. Coloquei aqui na prática, ela não é muito utilizada, pois o próximo passo acaba gerando aí a medida provisória, que é o que a gente vai entrar, tá bom? Dá uma lida, essa hierarquia específica para que você possa ter base de informação. Medida provisória acaba sendo um dispositivo legal. O que ele faz? Ele integra o ordenamento jurídico brasileiro encontrado aonde? Vou deixar um artigo aí para vocês, o artigo 62 da Constituição Federal, que reserva ao presidente da República e destinando no caso, matérias de relevância ou urgência pelo executivo. Seu prazo de vigência é de 60 dias prorrogáveis para mais períodos. Só que é o seguinte, gente. Eu vi aqui um material que eu coloquei. Normalmente, isso coloca em votação. O executivo coloca em votação e já está valendo por 45 dias. Tá? Prorrogáveis para mais 45 dias. Então já está valendo. Só que se ele não entrar em votação
pelos deputados, ela cai na hora quando acabar os 90 dias. Então, nesse meio tempo existe toda uma articulação para ser votada no Congresso. E isso é normal dentro da nossa política. Isso vai beneficiar isso, beneficiar aquilo. Então, normalmente existe essa possibilidade, tá bom? Então, eu deixei aqui para vocês que a medida provisória acaba sendo algo mais perene, ali, mais tranquilo se não tiver votação, ela não roda, tá? O que eu quero falar para vocês é o seguinte: ela vale, falei para vocês, para ser convertida em lei. Eu deixei aqui, para ser convertida em lei depois da votação, tá? Ela acaba gerando em votação. Deixa eu ver o material aqui. Se ela não for aprovada, até escrevi aqui uma coisa legal, que nos prazos de 45 dias contados da sua publicação, a medida provisória tranca a pauta de votações da casa em que se encontrar, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado, até que ela seja votada. Neste caso, a Câmara só pode votar alguns tipos de proposição em sessão extraordinária, tá? Algumas anotações específicas que eu gostaria de deixar para você. Vai acompanhando o e-book, vai acompanhando a nossa voz aqui, tá legal? Decreto legislativo. Se eu pulei alguma coisa, vai seguindo aí, hein? No material, coloquei aqui, mas a nossa pirâmide de Maslow deu uma invertida. Mas, é um ato destinado à veiculação de matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional. Outra função é a regulamentação das relações jurídicas decorrentes do período de eficácia das medidas provisórias antes da sua conversão em lei, tá? Basicamente vai mostrando como é que funciona a bagaça toda, hein? Resolução, próximo e ato administrativo. Normalmente ela é emitida sempre por autoridade superior. A finalidade dela é sempre disciplinar matéria de sua competência específica. Vou deixar um exemplo aqui para vocês. Comitê Gestor do Simples Nacional, o CGSN, o 140 de 2018. Dá uma olhada, pesquisa, que vocês vão ver ter base de informação do Simples Nacional. Mas, André, eu não sei ainda que é Simples Nacional, você nem falou na aula ainda. Beleza, mas você vai se familiarizando e nós vamos ter bastante conteúdo do Simples Nacional, tá legal? As resoluções, elas não podem produzir efeitos externos, tampouco contrariar os regulamentos e os regimentos, apenas explicar, tá bom? Decreto também são os atos administrativos de competência do Executivo, que são os presidentes, governadores, prefeitos. Um decreto, usualmente, ele é utilizado por chefe do Poder Executivo para fazer nomeações e regulamentações de lei. Vamos entrar aqui na instrução normativa. Instrução normativa é o quê? É um conjunto de formalidades, tá? Que é baseado sempre em lei. Sempre. Ele vai ser baseado em lei, tá? Então, ele vai trazer informações necessárias para esclarecer uma norma ou providências de determinado setor de uma instituição organizacional. Vou falar um exemplo aqui, Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, 1911 de 2019. Dá uma olhada lá e me fala depois. RFB 1911 de 19, tá bom? Daqui a pouco você vai estar craque nisso tudo. Portarias. As portarias também são, na nossa pirâmide, existem sequências, e uma delas é essa. A última que eu vou deixar aqui para vocês são os atos administrativos internos, pelos quais as autoridades expedem determinações gerais ou especiais, com vistas à execução de leis. Apesar do ato interno, os efeitos da portaria podem atingir o público externo, como é o caso das que fixam taxas, entre outras. Vamos na próxima aula, você vai saber o que é taxa, né? A gente, André, mas apura a taxa Simples Nacional, apura a taxa, o imposto Simples Nacional, apura a contribuição Simples Nacional. Calma que a gente vai chegar lá. Mas o mais importante disso tudo, dessa aula, é explicar para você que existe uma ordem cronológica, onde de cima para baixo, nada que tem embaixo pode auferir algum direito, dever ou obrigação ou algo garantido já por legislações da hierarquia lá em cima, tá bom? Sempre para complementar ou explicar algo para seguir, tá bom? Vou deixar aqui no resumo um bônus para você pesquisar. Coloca lá, normas de solução de consulta. Ela é mais poderosa que a Constituição Federal? Não, mas
vai dar a possibilidade de que você, que já está trabalhando na área já há um tempo, consiga ter uma base nessas informações e, se possível, acrescentar alguns entendimentos. De repente, na legislação, a pessoa falou assim, eu não entendi isso, vou fazer uma solução de consulta baseado nisso. Isso é lei? Não, é uma forma habitual de correção ou de orientação, tá bom? Mas não é lei. Mas eu quero deixar de bônus de pesquisa para vocês, tá bom? Por que eu estou falando sobre isso? A nossa regra mestra do sistema jurídico sempre não pode ser atropelada, mas em alguns casos acontece. Como eu não vou entrar, vou explicar para vocês o que é certo. Eu não quero entrar nem esquerda, nem direita, nem centro. Esqueci até acabar de falar o centro, né? Mas é importante saber que essa informação precisa estar evidente contigo para que você possa manifestar sobre assuntos relacionados à Constituição. Então você acaba de ter uma noção específica do que quem manda, quem tem o poder específico de cada legislação dentro do Brasil. A hierarquia das leis, o cronograma, o organograma dentro do nosso Brasilzão. Tá legal? Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre tributos e suas espécies, tá legal? Espero você lá. Grande abraço!